Quem trouxe a palavra de Deus, pega por favor e abra no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Localiza aí, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Hoje nós estamos iniciando a quarta semana, não é? Quarta semana da campanha Minha Família no Altar de Deus. E nós temos que ter a fé de que Deus já está trabalhando na nossa casa. Amém? Em 2022, aonde você quer a sua família? Em 2022, e que assim seja feito em nome de Jesus. Então vamos lá, primeiro livro de Reis, capítulo 18. Acharam aí? A gente vai fazer a leitura a partir do versículo de número 36, que diz assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Quem acredita que isso aconteceu? Eu vou reler, mas eu vou reler aqui só o versículo de número 39, que diz: O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu leio e você repete, vamos lá. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você acredita nisso? Só o Senhor é Deus? Então coloque a palavra de Deus sobre o teu assento e vamos juntos dar uma linda salva de palmas para Jesus e para a palavra de Deus. Enquanto você está aplaudindo, abre a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus todo-poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e tome a vida do pregador, tome a boca do mensageiro. Que não seja homem nem carne falando, mas somente o teu Espírito Santo a falar com cada vida que aqui está. Portanto, envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e que ela produza o resultado para o qual vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar, igreja. Você sabe que Elias é um homem sem história, não é? Porque quando você ouve falar de Elias pela primeira vez, ele já está diante de um rei ímpio chamado Acabe, e ele está lançando uma palavra profética da parte de Deus contra aquele rei e contra a nação de Israel. A gente não ouve falar como Elias cresceu, nem como ele surgiu, e tampouco quem eram os seus pais. Engraçado, né? Porque a maioria dos personagens bíblicos
eles estão inseridos na genealogia. Mas o Elias, a gente não sabe muito sobre ele. Não se sabe quem eram seus pais, nem como ele surgiu. De repente ele aparece. E onde ele aparece pela primeira vez? Coloca aí no capítulo 17. É o mesmo livro, o primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. É aqui que ele aparece. Então Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, você vê que não conta a história, né? Só disse que ele era Tisbita e que ele era da região de Gileade. Sabe que Gileade era a mesma região que morava Jefté. Quem já ouviu falar de Jefté? Não se sabe muito. Só diz, então Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Coisa, hein? O sujeito nunca apareceu. E a primeira vez que ele aparece, ele vai logo lançando uma sentença contra a terra de Israel. E a partir daquele momento que Elias lançou aquela sentença, aquela palavra de sentença, houve uma seca extraordinária em Israel. Todas as fontes de água se esgotaram, se secaram. Não demorou muito e aquela paisagem verde se tornou um deserto. Todo aquele vale verde desapareceu. E quantos anos durou aquela seca? Vocês se lembram? 3 anos e 6 meses. Foram 3 anos e 6 meses de muita fome na terra de Israel. Porque se não tinha água, não tinha como regar a plantação. Você sabe que Israel vivia, e boa parte de Israel ainda vive hoje, da agricultura. Apesar de ser um país tão pequeno. Mas naquela época, principalmente, podemos dizer que 95% das fontes de alimentação utilizadas por Israel vinham basicamente da agricultura. Então o povo tinha que plantar para colher e para comer. Não tem água, então não tem como regar a terra. A terra começa a perder nutrientes porque ela não é regada. Obviamente a semente que foi plantada na terra, ela não vai germinar, não vai brotar, não vai crescer, não vai dar fruto. Então Israel viveu naquele tempo o período de maior prejuízo da sua história. E este período durou 3 anos e 6 meses. Imagina. A companhia Águas de Manaus anda fazendo algumas manutenções na rede, aqui na cidade. E vira e mexe eles estão divulgando que bairros vão ficar sem abastecimento de água das 8 da manhã às 4 da tarde. Imagina, quando eles divulgam, por exemplo, o bairro do Coroado vai ficar sem abastecimento de água das 8 da manhã às 4 da tarde, as pessoas já ficam desesperadas. O que eu vou fazer sem água das 8 da manhã às 4 da tarde? Uma coisa é se você estiver no trabalho, não é? Outra coisa é você estar em casa. Como é que você vai fazer as coisas em casa sem água? Principalmente num calor desse que faz em Manaus. Agora você imagina, 3 anos e meio. 3 anos e meio. As pessoas abriam a torneira, não caiu uma gota de água. Naquele tempo as pessoas usavam muitas cisternas, não é? Elas usavam cisternas. Elas iam lá procurar água nas cisternas, as cisternas secas. Não havia água na cisterna. Não havia água em lugar nenhum. E o povo começou a perecer. E aquilo começou até a atingir os países vizinhos. Porque a seca era terrível. E
todas as nações que estavam em volta de Israel começaram a perecer também, por causa daquilo que veio sobre Israel, por causa da seca que abateu a terra de Israel. Então, quando o rei Acabe, que recebeu essa palavra, essa sentença, viu que aquela palavra de Elias se cumpriu, ele começou uma caçada implacável para encontrar Elias e matá-lo. Porque Acabe pensava, se a gente matar esse bruxo, esse feitiço que ele lançou, essa bruxaria que ele lançou contra a terra de Israel vai acabar. Até chegou a achar que o Elias era um bruxo. E mandou procurar Elias no país inteiro. E em todas as fronteiras, mandou que procurasse Elias e não acharam. Não acharam. Porque ele queria que matasse Elias, mas não acharam Elias. E por que não acharam Elias? Porque Elias estava escondido, ele estava guardado na palma da mão de Deus. E aquele que Deus esconde, ninguém encontra. Elias estava no esconderijo do Altíssimo. Não diz isso lá nos Salmos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Elias estava assim, guardado por Deus, junto a um ribeiro de Querite, que ficava numa região plana de Israel, e ele ficou ali, até que aquela água que vinha do ribeiro, que abastecia Elias, também acabou. Mas a primeira coisa que eu quero que você note aqui nesta mensagem, que é muito importante, é que 3 anos e meio, o Acabe ficou procurando Elias. E mesmo Israel sendo um país extremamente pequeno, é menor do que o menor estado do nosso país, que é o estado de Sergipe, não achou. Por que não achou? Por que não encontrou? Será que Acabe não tinha recursos e soldados e pessoal suficiente para encontrar o Elias naquela caçada? Tinha. Mas por que não encontrou? Por que não conseguiu? Porque ninguém pode tocar naquele que Deus ungiu. Diga glória a Deus. Você sabe que Satanás, ele procura de dia e de noite uma maneira de destruir você, de acabar com a tua vida. Mas eu quero dizer para você, dentro dessa palavra que você está ouvindo, que ainda que o inferno inteiro se junte contra você, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo por onde quer que você andar. Lá no livro do profeta Isaías, eu quero compartilhar isso aqui com você. Profeta Isaías capítulo 54, versículo de número 17. Olha o que diz esse profeta, inspirado por Deus: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Durante 3 anos e meio, Acabe usou todas as ferramentas possíveis para encontrar Elias, e não prosperou. E não prosperou. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ele queria julgar Elias e sentenciá-lo à morte, mas não conseguiu. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Ou seja, é Deus que vai fazer justiça na tua vida, diante de tudo que tem acontecido. Olha o que diz aqui no capítulo 41 do mesmo livro, Isaías 41, versículo 10. É Deus falando, ó. É Deus falando. Estão te perseguindo? Estão perseguindo a tua família? Estão querendo destruir a tua casa? Estão querendo prejudicar as pessoas que você ama? Deus está falando assim, ó. Versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Elias estava protegido por Deus. Por isso que o Acabe não conseguia encontrá-lo de jeito nenhum. Depois de 3 anos e meio, escondido por Deus, guardado por Deus, protegido por Deus, Elias volta a se apresentar ao rei Acabe em Israel. E agora ele está com uma outra palavra na boca. E que palavra era essa? Volte comigo lá para o texto de 1 Reis 18 e versículo de número 17. Ele volta para Israel. Passaram-se 3 anos e meio. E aí ele volta. E quando Acabe vê Elias se aproximando, ele diz assim: e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Como se quisesse dizer assim: como é que você tem coragem de voltar aqui? Por tua causa a nação inteira está de joelhos, o país inteiro está perecendo. Se não fosse a tua feitiçaria, a nação de Israel não estaria assim. Voltou para perturbar ainda mais Israel. Veja que o Acabe realmente achava que o Elias era um feiticeiro, alguém que estava fazendo maldade contra Israel. Versículo de número 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então Elias está revelando aqui o motivo daquela seca, daquela fome, daquela crise. Qual era o motivo? A idolatria. Vocês deixaram de servir a Deus e começaram a servir os Baalins. Vocês deixaram de adorar o Deus vivo e começaram a adorar as imagens. Você sabe por que o Haiti sofre tanto com terremotos? Porque lá eles são extremamente idólatras. O Haiti é um dos países mais idólatras que existe no mundo, sabia disso? Naquele terremoto que teve, eu não me lembro o ano, mas foi o pior. Foram contabilizadas 250 mil mortes em apenas um terremoto. Fora os corpos que não conseguiram localizar debaixo dos escombros, porque eles não tinham recurso, e mesmo com a ajuda de várias nações do mundo, eles não conseguiram encontrar todo mundo. Até hoje mães choram por filhos que desapareceram e nunca mais foram encontrados. É impressionante como aquele povo sofre. Mas por que eles sofrem? Por causa da sua própria idolatria, porque se desviaram do Deus verdadeiro. Não é isso que o Elias está falando aqui? Olha aí, eu vou ler de novo. Ele falou, versículo 18: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Dentre os mandamentos que Deus deu a Moisés, um deles é: não farás para ti imagens de escultura, semelhança do que há no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. E eles fizeram. Deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Continuando a leitura, gente, versículo de número 19. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azira, que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo.
Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Veja que Elias, quando ele chega em Israel, depois de 3 anos e meio, qual é a primeira coisa que ele percebe? Que o povo está desviado. O povo está desviado. Se as pessoas desviam de Deus e da palavra de Deus, quando estão sendo abençoadas, imagine quando elas estiverem na crise. É ou não é? A pessoa está na igreja, está sendo abençoada, Deus está abençoando a família dela, Deus está abençoando o trabalho dela, Deus está dando saúde para ela, as coisas estão indo bem, e mesmo assim ela desvia. Imagine quando chega a crise. Então qual é a primeira coisa que Elias está notando? O povo está desviado. Eu preciso fazer alguma coisa para esse povo se voltar para Deus, porque esta crise só vai passar quando este povo se voltar para Deus. Não adianta eles ficarem chorando, dizendo que Deus não os ama, dizendo que eles estão sofrendo e Deus não vê nada. Isso não vai trazer a manifestação de Deus e não vai fazer Deus afugentar a crise. O que vai fazer Deus afugentar esta crise é o povo se voltar para Ele verdadeiramente. Então Elias tinha essa missão. Tanto que ele vai dizer aí: e só eu fiquei por profeta do Senhor. Ele está dizendo isso. Era o único que sabia como fazer para acabar com aquela miséria, com aquela pobreza, com aquela fome, com aquela crise que estava abatendo todas as famílias de Israel. Não era uma ou outra não. Todas as famílias de Israel estavam sendo afetadas por aquela crise. Então qual é a primeira ideia de Elias? Preciso convocar o povo, não é? Preciso fazer uma convocação. Por que você está aqui? Porque você atendeu a convocação. E quem te convocou não foi o profeta Elias. Quem te convocou não foi o pastor Luciano. Quem te convocou foi o Espírito Santo de Deus. É por causa dele que você está aqui. Porque se fosse por minha causa você não estaria. Se fosse por causa do João Ribe, você não estaria. Se fosse por causa de qualquer outro pastor, você não estaria. Você está aqui porque o Espírito Santo te convocou e você veio. E porque você veio, pode se preparar que esta crise vai terminar, este problema vai acabar, esta dificuldade vai desaparecer, esta dor vai ter fim e a tua família vai ser abençoada em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio nisso. Então Elias faz uma convocação para provar a todas as outras divindades que os profetas de Baal estavam crendo que havia um Deus verdadeiro e que todos aqueles que eles estavam adorando eram falsos. Diga assim: o meu Deus é de verdade. E ficou provado que Baal, o Deus que era representado por uma imagem, não era Deus coisa nenhuma. Porque se você ler aí a continuação do texto, você vai ver que eles começaram a clamar por Baal, e começaram a gritar, e começaram a saltitar numa perna só. E como se não bastasse isso, eles começaram a cortar os pulsos e começaram a derramar o próprio sangue em cima daquele bezerro que Baal precisava mandar fogo para queimá-lo, e nada.
Não houve resposta nenhuma, não houve fogo caindo do céu. Aí o Elias, que precisava de uma resposta. Eu acho que todo mundo aqui precisa de uma resposta. Quem precisa de uma resposta? Todo mundo precisa. Não sei se é com relação ao teu pai, se é com relação à tua mãe, se é com relação ao teu cônjuge, se é com relação ao seu irmão, à sua irmã, se é com relação aos seus filhos, se é com relação à sua carreira, se é com relação à sua vida espiritual, se é com relação à sua saúde, se é com relação à tua vida financeira, não sei, mas todos nós precisamos de uma resposta. E Elias também precisava de uma resposta. Então a primeira coisa que ele fala para o povo se achegar a ele. Você sabe o que quer dizer o nome Elias? Já te falei aqui, não falei? Lembra? O Senhor é Deus. Isso. Repete aí, o Senhor é Deus. Então quando as pessoas olhavam para Elias, o que vinha na cabeça delas? O Senhor é Deus. Chegou Elias, o Senhor é Deus. Lá vai Elias, o Senhor é Deus. O Elias está te chamando, o Senhor é Deus. Entendeu? A missão de Elias estava inserida no seu próprio nome. Qual era a missão básica de Elias? Anunciar em todo Israel que o Senhor é Deus. O Senhor não é Baal. O Senhor não é Azira, o Senhor é Deus. Então veja aqui no versículo de número 30, eu quero que você acompanhe essa história. Olha o versículo 30. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha o que Elias está fazendo. Venham todos aqui. Todos, cheguem aqui. Cheguem mais perto, mais perto, vocês aí, mais perto, cheguem aqui. Quando todos estavam ali, quando todos os que estavam ali puderam contemplar Elias, o que ele fez? Ele não falou nada, ele simplesmente pegou 12 pedras que estavam espalhadas ali e foi ajuntando cada uma no seu devido lugar e foi reparando o altar. Por que ele teve de reparar o altar? Porque o altar é o lugar onde Deus se manifesta. O altar é o lugar onde Deus derrama a sua presença. Vocês estão fazendo tudo errado. Olha como é que está o altar. Como é que haverá uma manifestação de Deus aqui se o altar está todo destruído? Então a primeira coisa que ele fez, reparou o altar diante dos olhos de todo o povo. Elias está nos ensinando. Quer ver a sua família no altar de Deus? Quer ou não quer? Diga: eu quero, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reparar o seu altar. O seu altar. Porque se o seu altar não estiver reparado, se o seu altar não estiver erguido devidamente, significa que Deus não vai se manifestar para você. E se Deus não se manifestar para você, como é que você acha que Ele vai se manifestar para as pessoas da sua família que nem querem ouvir falar dEle? Você está entendendo isso, sim ou não? Todos nós sabemos que o altar de Deus em nós é o coração. É como se fosse uma porta de entrada. E é o lugar onde Deus age e precisa agir sempre. Por quê? Porque o coração é enganoso e perverso. Então Deus precisa trabalhar no nosso coração. Elias está trabalhando no altar. Enquanto você está aqui ouvindo esta mensagem, Deus está trabalhando no teu altar. Deus está trabalhando no teu coração. Ele está tirando as dúvidas do teu coração. Ele está tirando os medos do teu coração. Ele está tirando os receios do seu coração. Ele está tirando a incredulidade do teu coração. Ele está tirando a ansiedade do teu coração.
Deus está trabalhando o teu altar. Olha o que diz o versículo 31. Quem está comigo, diga amém. E tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Atenção, olha quanta informação. A gente precisa reter todas essas informações aqui. Primeiro, se eu quero a minha família no altar de Deus, eu tenho que reconhecer que há um problema no meu altar e que eu preciso resolvê-lo, antes de pedir a Deus qualquer coisa. Elias não está pedindo nada. Primeiro ele está reparando o altar. Depois que o altar estiver reparado, aí eu peço. Olha para a pessoa que está do lado e fala: antes de pedir, conserta o teu altar. Conserta. Eu vou falar de um modo mais simples: conserta a tua vida. Viu? Olha para essa pessoa bonita aí do teu lado. Eu sei que ela te ama em Cristo. Fala para ela, ela vai entender. Fala: ô irmão, conserta a tua vida, vai. Pelo amor de Deus. Não dá mais para ficar vivendo de qualquer jeito. Não dá mais para servir a Deus pela metade. Não dá mais para ficar dentro da igreja fazendo a coisa certa da maneira errada. Conserta a tua vida. E você sabe o que precisa ser consertado. Você sabe o que está quebrado. Você sabe o que está caído na sua vida. E você pode consertar. Se você quiser, você pode consertar. Ainda que você diga: mas eu sou tão limitado, pastor, eu tenho tantas fraquezas. Sim, mas é na tua fraqueza que a graça de Deus se manifesta. Aí você vai depender de Deus: Senhor, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Ele não falou para o Josué isso: esforça-te, tem de bom ânimo, e eu, Senhor teu Deus, te ajudo? Faz a tua parte que Deus vai te ajudar. Conserta a tua vida. Para de mentir, para de falar mal da vida dos outros, para de perseguir as pessoas de forma gratuita. Para de pensar naquilo que não edifica, para de falar coisas que não edificam, para de fazer coisas que não vão te levar a nada. Conserta a tua vida. Deus nos trouxe aqui hoje, nesta manhã, para isso. Para nos despertar, para fazer a gente colocar a mão na consciência e pensar: poxa vida, já era para eu estar tão longe, mas eu estou aqui ainda. É só você consertar o altar. Arruma a tua vida. Fala para a pessoa atrás de você, fala: arruma a tua vida. Então a primeira coisa é essa, é reconhecer que o altar do sacrifício precisa de reforma. Precisa ser reparado. Na época de Elias, ninguém sacrificava ao verdadeiro Deus, porque o povo estava desviado, óbvio, né? Como é que eles iriam sacrificar se eles estavam desviados? Então, Elias está mostrando que para Deus se manifestar, o altar da vida de uma pessoa, ele tem de estar de pé. Ele tem que estar de pé, ele não pode estar caído. Fala para a pessoa do teu lado: a sua vida espiritual não pode estar caída. Amém? Você tem de reedificar o seu altar. Essa é a primeira lição. Porque se alguém quer fogo do céu, tem que edificar o altar. Tem que arrumar o altar. Aí o que o Elias vai fazer? Olha que interessante, ele coloca madeira. Depois que ele edificou o altar, ele colocou madeira ali em cima. Porque como é que vai queimar o bezerro se não tiver madeira? A madeira é como se fosse um combustível, né? Para acender a fogueira. Elias queria que Deus mandasse fogo para acender uma fogueira, para queimar o bezerro, para que a oferta fosse consumida. E sendo ela consumida, ela seria recebida. O que o povo queria? Os profetas de Baal. Quando eles começaram a saltitar em volta do altar quebrado, o que eles queriam? Eles queriam fogo, sim ou não?
Mas era de fogo que eles precisavam? Uma seca daquelas. Para que fogo? Eles precisavam do quê? De água. Então aqui a gente aprende uma outra lição. Nem tudo que você quer, você precisa. Eles queriam fogo, eles estavam preocupados com fogo, mas não era o fogo que eles precisavam. Eles precisavam da água. Diziam os antigos que Baal era o Deus da chuva. Mas cadê o Deus da chuva? Que não faz chover, que não faz regar a terra. Então, o povo, apesar de eles quererem fogo, eles precisavam de água. E água naquela época valia mais do que ouro. Valia mais do que ouro. Porque há 3 anos e meio não chovia. Aí o Elias faz o quê? Olha o que ele faz, versículo 34. E disse Elias: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Não tem água, e Elias fala: enchei de água 4 cântaros. Você descobriu quantos litros tinha cada cântaro, pastor Bruno? Como não? Um cântaro, ele tinha de 15 a 23 litros. Eu não sei quantos litros haviam nestes cântaros. Qual era a capacidade dos cântaros que o Elias utilizou? Entre 15 e 23 litros. Vamos pegar o mínimo? O mínimo, né? Vamos imaginar que eram cântaros de 15 litros. 4 cântaros, quantos litros dá? 60 litros. Fazei-o segunda vez. Quantos litros deu? 120. Fazei-o terceira vez. Quantos litros deu? 180. Eles precisavam arranjar 180 litros de água no auge de uma crise de seca que abateu toda a terra de Israel. 180 litros de água para a senhora é melzinho na chupeta, mole, mole. É ou não é? Para o senhor, melzinho na chupeta, mole, mole. Abre a torneira lá, deixa aberta lá, daqui 10 minutos, 180 litros. Para a gente que mora num lugar que é cercado pelos Solimões, pelo Rio Negro, 180 litros de água é mole. Não é verdade? Vai ali, ó, ali na Manaus Moderna, pega um balde, joga e pronto. Mas eles tinham isso? Nada. E onde é que eles estavam? Quando Elias falou para eles: enchei de água 4 cântaros. Onde eles estavam? Eles estavam lá no topo do Monte Carmelo. Um lugar que leva, em média, 4 horas para subir. É todo de pedras. Muitas pedras. Quem já viu a imagem do Monte Carmelo alguma vez? Já viu? Localiza aí, pastor, para mostrar para eles a imagem do Monte Carmelo. O pastor vai ver lá, depois você só tira. Deixa essa imagem parada aí, quando você achar, você coloca. 4 horas para subir até o topo. Então quer dizer que todo mundo que está lá em cima levou 4 horas para subir. Para descer, é o mesmo tempo. Porque como é um lugar todo pedregoso, tem que se ter um cuidado maior na descida do que na subida. Porque na descida você tem apoio, não é? Na subida você tem apoio, na descida não, na descida você tem que... É mais complicado. Então imagina, Elias falou assim: enchei de água 4 cântaros, a gente está aqui no topo do monte, onde é que tem água? Aí alguém falou: tem lá no vale do Carmelo. Sabe que o vale é a parte mais baixa, né? Vamos lá no vale pegar a água. Foram lá pegar a água no vale. Provavelmente os 4 cântaros não estavam lá em cima também, concorda?
Eles tinham que achar esses 4 cântaros. Onde é que a gente vai achar? Fulano tem um. O fulano tem 2. Outro fulano lá tem mais um. Vamos lá pegar com eles, emprestado. Pegam os cântaros. Vão lá no Vale do Carmelo. Aonde tem água, mas é pouca água, não tem muita. Eles enchem aqueles 4 cântaros. Colocam os cântaros assim, no ombro. E eles vão subindo. Coloca o cântaro aqui, e vão subindo a montanha do Carmelo. Um sol de derreter até os ossos. Eles chegam lá, depois de 4 horas, cansados, esgotados, mas felizes, porque eles têm água. Eles pensam assim: esse Elias é um bom homem, mandou a gente pegar água para todo mundo beber, porque ele sabe que todo mundo aqui está com sede. Aí quando Elias vê aqueles homens com os cântaros assim no ombro, ele fala assim: enchei a vala, derramai-a sobre o altar. Eu imagino que aqueles homens ficaram ali alguns segundos paralisados. Como assim? Ele mandou a gente ir lá pegar água para jogar? A gente vai jogar fora? Você sabia que até hoje tem gente que acha que derramar no altar é jogar fora? Estou jogando fora o que eu tenho. Pegaram aquilo lá, gente. Se preocupa não, depois a gente arruma isso aqui. Jogaram lá e ficaram olhando para aquela água toda evaporando, porque sol daquele, a terra quente, não é? Viram a água toda evaporando. Eu imagino que os olhos se encheram de lágrimas, não só dos homens que foram buscar a água, mas dos que estavam ali com sede, porque afinal de contas levaram 4 horas para subir. Os que foram buscar a água levaram 4 horas para descer, mais 4 horas para subir. Já se passaram 12 horas e ninguém tem um cantil de água ali no bolso, na cinta. Já se passaram 12 horas e eles sequer molharam a língua. Aí o Elias falou assim: eu quero mais 4 cântaros cheios. Volta lá para o vale. Olha para esse lindo aí do teu lado e fala assim: você acha que é fácil? É? Quer vir uma vez na semana na igreja e já receber a bênção? Não é assim não. Fazei a segunda vez. Desceram mais 4 horas. Subiram mais 4 horas. Quando chegaram lá, não tem mais papel aqui para demonstrar, tá? Elias mandou jogar tudo no altar, encher a vala, jogaram lá. Quantas horas já se passaram? 20 horas. 20 horas. E Elias ainda não pediu nada. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Elias não pediu nada até agora. Nada. Não houve uma manifestação de Deus ali, até agora. Quando eles jogam aquela água que eles pegaram agora, Elias olha, até que parou um pouquinho de água na parte mais funda da vala, mas ainda não é o suficiente. Elias fala: fazei a 3ª vez. Desceram lá mais 4 horas, subiram mais 4 horas. Eu estou pegando o mínimo, tá? Quantas horas já se passaram agora? 28 horas. Eles chegam lá com os cântaros cheios de água.
Os últimos 60 litros de água vão ser derramados agora sobre o altar. Eles derramam. Aí, aquele rego encheu. A água ficou parada ali no rego, encheu. Quando Elias viu aquilo, ele vai dizer assim, quero que você me acompanhe no versículo de número 36. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Olha o que ele está falando na oração: estou fazendo tudo o que o Senhor mandou. Aquilo não foi estratégia de Elias, foi estratégia de Deus. Os 4 cântaros não foi uma ideia de Elias, foi uma ideia de Deus. Encher 4 cântaros 3 vezes não foi ideia de Elias, foi ideia de Deus. Tanto que Elias está falando na oração, no versículo de número 36, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Sabe o que a gente está aprendendo aqui? Que quando nós vivemos conforme a palavra de Deus, tudo que nós fazemos dá certo. E aí no versículo 37 ele faz a oração, ele continua a oração: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. A oração de Elias é uma oração bem curta, né? Curtinha. É que eu li aqui, não como se ora, eu estou lendo. A oração de Elias não durou 30 segundos, muito menos que isso. E aí no versículo de número 38, olha o resultado: então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, oh glória! Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Vamos entender agora o significado disso. Pegue papel e caneta e anote o significado das coisas. Veja só, inicialmente, o que aqueles 4 cântaros representam? Os 4 evangelhos. Diga, os 4 cântaros são os 4 evangelhos. Elias pega a água daqueles 4 cântaros e derrama sobre a lenha que estava em cima do altar. Veja só, se a madeira seca não pegou fogo, como é que a madeira molhada vai pegar? E Elias repete o processo mais 2 vezes. Quando Elias derramou aquela água pela 3ª vez, aquele rego transbordou. Vamos entender isso também. As 3 vezes que Elias derramou água sobre o altar representam a Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era como se Elias estivesse querendo mostrar para todo o povo de Israel que aquela obra seria realizada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que estavam presentes ali. Quem acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui? Diga, eu creio nisso. Vamos entender aqui de uma forma simples. São 3 vezes derramando água sobre o altar: Pai, Filho e Espírito Santo. O derramamento da água significa que Deus vai se manifestar de uma maneira abundante na terra, e o Espírito Santo vai ser derramado na sua vida como água para acabar com o teu deserto, para acabar com a tua seca, para romper a tua necessidade. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora, muita gente na época de Elias deve ter pensado assim: que desperdício.
Para que esse desperdício? Está faltando água na nação inteira, e esse homem manda a gente jogar água aqui. Já não deu 2 vezes, já não está bom. Aí o Elias fala, mais uma vez, eu quero a 3ª vez, porque não estava. Aquele milagre deveria contar com a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como se Elias estivesse dizendo, esses 4 primeiros cântaros estão sendo oferecidos ao Pai. Estes outros 4 cântaros estão sendo oferecidos ao Filho. E estes últimos 4 cântaros estão sendo oferecidos ao Espírito Santo. Entendeu? Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. E o milagre foi grande. Porque Elias queria algo grande. Então ele derramou aqueles 4 cântaros 3 vezes. A água escorreu sobre o sacrifício que estava ali no altar, sobre a madeira, sobre as pedras, sobre o chão. Empoçou naquele círculo que Elias tinha feito, na largura de 2 medidas de semente. Isso era para mostrar para o povo que aquilo era uma semeadura, que o povo estava semeando o que eles queriam colher. Vocês querem água? Então semeiem água. A palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Quer amor? Semeie amor. Quer alegria? Semeie alegria. Quer compaixão? Semeie compaixão. Quer respeito? Semeie respeito. Quer sinceridade? Semeie sinceridade. Quer justiça? Semeie justiça. Quer paz? Semeie paz. O que você semear, você vai colher. Pode profetizar aí para 2 pessoas, o que você semear, você vai colher. Elias queria uma resposta grandiosa da parte de Deus. Então ele foi lá e fez um grande sacrifício. Porque você concorda comigo que derramar aquela água ali foi um sacrifício? Foi ou não foi? Porque o que é um sacrifício? É quando você faz uma coisa que você não pode fazer, ou porque você tem muito pouco, ou porque você não tem. É ou não é? Isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício. Quantas vezes você já fez sacrifícios para agradar as pessoas que você ama? Poxa, eu não tinha mesmo, e eu sabia que se eu fizesse ia me faltar, mas mesmo assim eu fiz por amor. Aí depois eu trabalhei mais, eu dei o meu jeito, mas aquele mês foi tão difícil, mas valeu a pena, porque depois de ter visto o sorriso no rosto daquela pessoa, valeu a pena todo o sacrifício. É ou não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Se a gente quer viver coisas grandes, a gente tem que fazer coisas grandes. O que você faz, você recebe. O que você planta, você colhe. É assim que funciona o reino de Deus. Cada cântaro representa um mês do ano. Porque não foram 12 cântaros no total? Quantos meses tem um ano? 12 meses. Pastor, é isso mesmo que eu estou entendendo? Sim, é isso mesmo que você já entendeu. Deus está te prometendo que Ele vai te abençoar os 12 meses do ano de 2022. Deus está prometendo que Ele vai abençoar a tua família durante os 12 meses de 2022. E Deus está te prometendo que durante os 12 meses de 2022, muitas pessoas na tua família serão salvas. Pessoas que não querem saber de Deus, ou pessoas que um dia até quiseram e se desviaram, serão salvas. Sabe por quê? Porque através da tua vida e através do que Deus vai fazer na tua vida, aquelas pessoas vão voltar a reconhecer que existe um Deus verdadeiro. Assim como os profetas de Baal se curvaram ali diante daquele homem, e diante daquele altar, e diante daquele acontecimento, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus está falando:
que muitas pessoas lá dentro da tua casa também vão se curvar diante dele em 2022 para dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você vai ver. Fala para essa pessoa do lado aí, eu terminei a mensagem já, fala para ela, se prepara para isso. Se prepara, Deus vai fazer uma revolução dentro da tua casa. Aconteceu uma revolução em Israel naquele tempo, gente. Naquele ano, especificamente. Em 2022, vai acontecer uma revolução na tua casa. Deus vai transformar de uma forma tão intensa e profunda as pessoas da tua família que você não vai nem acreditar no que está acontecendo. Pessoas que você dizia assim no passado: esse aí, Deus me livre, só o sangue de Jesus, Deus tenha misericórdia. Essas pessoas vão se tornar aquelas que vão levar a palavra de Deus adiante e vão transformar outras vidas, vão mudar outras vidas através do seu testemunho. Sabe por quê? Porque você foi para o altar. Você foi para o altar, você é Elias. Fala para a pessoa do teu lado aí, fala: você é Elias. Fala para quem está atrás: você é Elias. Fala para o pastor, pelo amor de Deus: você é Elias. Fala: eu sou Elias. Eu sou Elias. Eu sou aquele que não me corrompe, que não se corrompe. Eu sou aquele que não se dobra, que não se curva diante do sistema deste mundo, diante da maldade, diante da crise, diante da mentira, diante da falsidade, diante da corrupção. Eu sou aquele que permanece firme na fé, acreditando que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Observe mais um detalhe. Não, eu vou deixar para falar esse outro detalhe depois. Só para você sentir o gostinho daquilo que é uma palavra que pode mudar a sua vida para sempre. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entregar a vida para Jesus. Amados, não dá mais para a gente ficar assim, pensando: será? Eu acho que não é mais hora de ficar pensando nisso. Nós precisamos aprender a nos lançarmos na presença de Deus, sabe? Nos atirarmos na presença de Deus. Eu estava vendo uma imagem do show de um cantor famoso aí. Não vou falar o nome dele não. Aí, ele estava assim no palco, né? O palco alto, bem alto o palco. Acho que tinha uns 2 metros de altura aquele palco. E aí ele saiu correndo no meio da multidão e se atirou assim, ó, de braço aberto. As pessoas não conseguiram segurar, ele caiu de cara no chão. Aí eu falei: bem feito. Sabe qual foi o problema dele? Confiar no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Ele se lançou nas mãos das pessoas erradas. Ah, pastor, mas eu já vi gente fazendo isso e ter dado certo. Sim, eu não estou falando que não dá certo. Mas dar certo não é certo. Você entende a diferença? Existe uma diferença entre fazer o que é certo e o que dá certo. Eu não quero entrar nesse assunto não, porque sinceramente me dá até ânsia de vômito quando eu falo nisso. O que mais os políticos brasileiros fazem? O que é certo ou o que dá certo? O que dá certo, pronto. Fecha parênteses. Acabou, não é?
O que mais eles fazem é o que dá certo, não é o que é certo. Porque se todos fizessem o que é certo, com certeza a vida das pessoas seria diferente. A desigualdade social já teria sido extinta, pelo menos no nosso país. Mas não é assim que funciona. Não é todo mundo que tem acesso a tudo. Algumas pessoas estão restritas. Você sabia que os 5 homens mais ricos do mundo, eles retêm cerca de 38% da riqueza mundial? 38% da riqueza do mundo está nas mãos de 5 homens. Já imaginou? É um absurdo isso. É uma desigualdade ridícula, acho que é a única palavra para definir isso. É uma desigualdade ridícula. 5 homens. Quantos habitantes nós temos no planeta? Já passou de 8 bilhões? Espera aí que eu vou te falar. Vou perguntar para o meu amigo Google. População mundial 2021. 7 bilhões e 800 milhões. Quase 8 bilhões já. 7 bilhões e 800 milhões de habitantes nós temos no planeta hoje. 38% da riqueza que o planeta produz está nas mãos de 5 homens. Só você pegar o ranking lá dos mais ricos do mundo, você vai saber quem é. Quem são os 5 homens mais ricos do mundo? Está na mão deles. 38% das riquezas que o mundo produz está nas mãos destes 5 homens. É uma coisa impressionante, gente. Impressionante. Por isso que nós temos que nos lançar nas mãos de quem? De Deus. Quando você entrega a tua vida para Jesus, olha que nome lindo, você se lança nas mãos de Deus. Porque Jesus falou assim: todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e todo que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, quem aqui já entregou a vida para Jesus? Levante a mão. Agora, o que eu tenho que fazer, pastor? Se eu já entreguei a minha vida para Jesus, você tem que permanecer firme. Você tem que continuar a sua caminhada com Jesus até o fim. Se não batizou nas águas, tem de batizar nas águas. Inclusive, nós vamos ter batismo neste sábado agora, dia 11, a partir das 2 da tarde. Se você já é batizado, chama pessoas que não são para vir. Pastor, e é assim? É. Ora, João Batista pregava no deserto, gente. E as pessoas vinham até ele para serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro era um pregador inculto, sem letras. Eu imagino Pedro pregando, eu imagino a tragédia. Meu Deus do céu. Paulo não, Paulo era o suprassumo da intelectualidade, não é? Paulo era, meu Deus, era aquela mensagem inteligente. Agora Pedro não, Pedro era pau e pedra, não é? Era aquela mensagem assim, muitas vezes sem pé nem cabeça, mas ele terminava dizendo: entrega a vida para Jesus ou morre. E quando ele falou isso a primeira vez, 3.000, meu Deus, eu me sinto um pó perto do Pedro. Eu nunca ganhei 3.000 almas de uma vez assim, num apelo só, nunca. Isso nunca aconteceu comigo. E olha que o sujeito era inculto, hein? Sem letras. Aí 3.000 almas se converteram. E naquele mesmo dia, aquelas 3.000 pessoas desceram as águas e foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No mesmo dia. Então não precisa desse... eu preciso frequentar a igreja uns 3, 4 meses, fazer um curso preparatório para batismo. Que é isso, gente? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Pelo amor de Deus.
Se você não é batizado nas águas, basta que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é o requisito, esta é a exigência que Deus faz para que você seja digno de descer as águas do batismo. Então, se você não fez isso, faça. E se você já fez, fale para outras pessoas que não fizeram fazerem o mesmo. Porque a pessoa só é salva quando ela batiza nas águas. Pode ficar 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, não batizou nas águas, Jesus volta, a pessoa perde a salvação. Porque ela não cumpriu a justiça de Deus. Quem não cumpre a justiça de Deus não é salvo. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Está esclarecido sobre o batismo? Vamos fazer uma oração agora? Vamos fazer uma oração? Você está trazendo o projeto de vida? Você está trazendo? Ou está deixando em casa? Se está deixando em casa não tem problema, mas se você está trazendo, eu vou pedir para você segurar ele agora. Segure o seu projeto de vida. Eu quero fazer uma oração com você. Você acredita que tudo que você escreveu ou ainda vai escrever nesse projeto, Deus tem o poder para fazer na tua vida? Eu acredito. Eu acredito. E eu vou confessar uma coisa para você, eu não fiz o meu projeto ainda não. Pastor, o senhor é o típico brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora, não. Não nesse caso. É porque eu creio assim, que quem pede não recebe. A Bíblia ensina, é porque pediu mal. Então eu confesso para você que eu ainda não encontrei a vontade de Deus naquilo que eu vou pedir. Eu não quero desperdiçar o que eu vou pedir. Eu quero pedir e receber. Quem aqui quer pedir e receber? Eu também. Então o que eu estou fazendo antes de preencher, antes de escrever o meu projeto? Não estou falando que isso é uma regra, não é não. Estou falando eu. De repente você orou e Deus já te deu. Legal. Você já escreveu? Ótimo. Mas eu estou esperando receber todas as direções possíveis para fazer um projeto que em 2022 eu vou chegar no final do ano e vou dizer assim, olha, está aqui, ó. Tudo que eu escrevi, Deus me deu. Na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida profissional aqui não se encaixa, né? Não no meu caso. Porque o que eu faço não é uma profissão e nem é reconhecido como profissão. Às vezes a gente vai preencher algumas fichas, né, em alguns sites, aí eles perguntam, profissão. Aí tem uma relação gigantesca de profissão. Você procura pastor, não tem. Pastor não é profissão, é vocação. Não é reconhecido como um emprego, uma função empregatícia, não é. Não é. Então, a gente não tem benefícios de um trabalhador. Nós não temos benefícios de um trabalhador. Quais são os benefícios de um trabalhador? Férias, 13º, PIS, PASEP. Tipo assim, se o pastor cair doente, ele não tem o INSS, ele não fica lá pela Previdência recebendo. Não é assim, não funciona isso. A gente vive pela fé. A gente vive pela fé. Quer saber como é que é a vida de um pastor? Se torne um. Não adianta você conviver com se torne um, se torne uma, aí você vai ver como é que é. Mas eu não estou reclamando não. Essa foi a escolha que Deus fez para a minha vida. Eu estou satisfeito com ela. Mas, minha saúde, o que eu pedi para Deus com relação à minha saúde? Eu quero chegar no final do ano que vem e mostrar aqui, ó, meu projeto foi esse. Tudo que eu pedi na minha vida espiritual, familiar, financeira e saúde, Deus me deu. Estou aqui para dar o testemunho, estou aqui para confirmar que o que eu escrevi, Deus fez, para que o nome dele seja glorificado. Como é que eu vou ter a certeza de que ele vai fazer?
se eu tiver a certeza de que aquilo que eu estou pedindo está de acordo com a vontade dele. Essa não foi a oração de Jesus no Getsêmani? Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E o Pai fez, e o Filho foi glorificado. Amém? Fala, quando tudo isso terminar, você vai ser abençoado. Levante o seu projeto de vida, e você que deixou em casa, levante as mãos. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos este pedaço de papel, porque olhando, é só um pedaço de papel, como qualquer outro. Embora seja ilustrado com letras coloridas, é só um pedaço de papel. Mas espiritualmente falando, é o projeto da nossa vida. É o que nós estamos projetando para o ano de 2022, segundo o calendário dos homens. E nós queremos tudo isso, meu Deus. Queremos bênção na vida espiritual. Queremos uma fé fora do comum. Queremos alcançar graça diante do Senhor. Queremos ter a capacidade de sermos obedientes em todas as circunstâncias, principalmente naquelas mais difíceis e absurdas que o Senhor nos permite passar. Queremos estar alinhados com o seu plano, com o seu propósito e com a sua vontade. Não queremos nos desviar da sua palavra em momento algum, mas queremos estar firmes nela todos os dias, para que possamos alcançar o resultado desejado. Então nos dá esta graça, meu Deus. Nos dá a graça de sermos cada vez mais dependentes do Teu Espírito Santo, de buscarmos cada vez mais a unção que precisamos ter para continuar a nossa caminhada sem tropeçar no caminho. Faz com que dentro da nossa casa, na nossa vida familiar, haja alegria, paz, harmonia, que haja companheirismo, que haja união, que haja a felicidade, mas acima de tudo isso, o que nós mais pedimos ao Senhor e insistimos, é que haja salvação dentro da nossa casa. Que todos aqueles que estão perdidos sejam achados, e que todos aqueles que estão desviados sejam restaurados e sejam trazidos de volta para a Tua presença, que restitua o Senhor sobre eles a fé, a espiritualidade, a comunhão, principalmente, meu Deus, a certeza de salvação. Nós pedimos ao Senhor que haja na vida profissional de cada familiar aqui representado, abençoando todos os sonhos e projetos profissionais que eles têm, abençoando também a saúde, porque de que adianta nós termos tudo e nos faltar saúde? Porque se nos faltou saúde, nós não teremos nem forças para Te glorificar, para louvar o Teu nome, para levantar as mãos para o céu e Te bendizer. Dá saúde também para o Teu povo, e além de tudo isso, meu Deus, eu quero que o Senhor cubra este povo com a Tua salvação. Faça isso para que o Teu nome seja exaltado. Faça isso para que o Teu nome seja glorificado. Nós estamos iniciando a 4ª semana deste propósito, restam apenas 3. E não é coincidência. 4 semanas representam 4 evangelhos, 3 semanas que restam representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu sei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já entraram em ação, e já estão operando na vida de cada homem, de cada mulher que aqui está, e na vida de cada familiar aqui representado, porque em 2022 nós queremos a nossa família no Teu altar, e assim será feito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Glória a Deus.